A nossa sociedade hoje vive marcada pelo excesso. Excesso de trabalho, excesso de prazeres, excesso de informações. E isso acaba gerando uma sociedade do cansaço, segundo Byung-Chul Han. Diz ele que nós vivemos hoje na era da produtividade, na era da positividade. E a nossa vida acabou se tornando hiperativa, esquecendo da vida contemplativa. Nós não temos mais tempo para contemplação, para profundidade, apenas para o raso. E esse excesso de positividade culmina em várias patologias psicológicas. E o problema disso tudo é que essa doença não é de fora para dentro, mas de dentro para fora. Essa doença está em nós, está na nossa subjetividade. É uma escolha que nós realizamos em busca da produtividade, em busca do excesso, em busca do mais. Por isso hoje vivemos nessa sociedade do cansaço e não mais na sociedade da disciplina, como Foucault tinha dito na década de 80. E esse excesso acaba gerando em nós uma atitude que busca sempre o mais. Nós comemos demais, nós assistimos demais televisão, nós buscamos demais essas alternativas que muitas vezes não são tão profundas assim. Claro que esse excesso de oportunidade acaba gerando em nós problemas da nossa própria identidade. Porque como temos muitas alternativas, não sabemos muitas vezes como preencher essas lacunas. A liberdade com certeza gera angústia. Kierkegaard, Sartre, os existencialistas já tinham batido nessa tecla. E é justamente essa liberdade que nos proporciona a mudança de paradigmas, a mudança de um olhar sobre o mundo. Se nós nos depararmos e concluirmos que nós estamos demasiadamente vinculados ao trabalho, a era da produtividade, a era da positividade, a era do fazer, será justamente pela liberdade a possibilidade de parar e questionar e verificar se de fato nós queremos continuar vivendo com esse tipo de vida ou talvez mudar o nosso estilo de vida. Será que eu preciso trocar o carro todo ano? Ou sempre buscar uma casa sempre maior? A busca por vidas alternativas faz parte da história do homem. No século III da nossa era, filósofos se reuniam no Jardim de Epicuro para debater sobre a melhor forma de viver. E eles concluíam que a vida bem analisada, a autossuficiência e a amizade eram os três grandes ingredientes da vida feliz. No século XVI, Thomas More escreveu A Utopia, uma ilha imaginária e ideal, onde todo mundo é feliz. No século XIX surge o anarquismo, que põe em xeque a existência do Estado. No século XIX, os anarquistas conceberam uma sociedade sem Estado, abolindo o Estado. E ecos do anarquismo chegaram numa colônia chamada Colônia Cecília, no interior do Paraná, no Brasil. Nessa colônia não existia hierarquia alguma, e todos viviam como se fosse numa sociedade anarquista. E esses ecos da utopia sempre chegam a nós propondo lugares diferentes com significados diferentes. E dois grandes significados hoje são o excesso e a simplicidade. E quem busca esse tipo de vida simples tem como grande tarefa passar do muito para o simples, do excesso para o simples. E aí está um dos grandes problemas da questão da felicidade. A felicidade ela é encontrada no excesso ou no simples. Vou citar agora um exemplo dos jovens de Seattle que decidiram planejar a sua retirada da vida urbana por uma vida simples no campo. Mas este excesso muitas vezes causa medo, mas ele pode também abrir portas para nos dar oportunidades, para nos dar escolhas. Cabe a nós realizar boas escolhas. O exemplo dos jovens de Seattle que decidiram que a felicidade poderia ser encontrada numa vida contemplativa no campo e não numa vida agitada na cidade, faz com que refletimos sobre o que de fato precisamos para viver. Por exemplo, quantas horas eu tenho que trabalhar para conseguir trocar o carro todo ano? E esses jovens de Seattle se deram conta disso e decidiram que iriam trabalhar até os seus 30 anos e depois se afastariam da cidade e iriam para o campo numa vida contemplativa. Então até os 30 anos deles, eles iriam trabalhar. Na bolsa de valores, por exemplo, eles iriam juntar dinheiro para depois conseguir viver apenas com aquele dinheiro que eles tinham juntado nesse tempo de trabalho. Mas claro que essa vida simples, retirada, que tipo de vida é? Que tipo de carro, ou se eu vou ter carro, que tipo de casa, que tipo de condições são necessárias para conseguir viver bem nessa situação de uma vida simples, retirada? Uma vida simples é uma vida de pouco ou é uma vida de suficiente? O Epicuro já tinha dito que a autossuficiência é necessária para a felicidade. Mais do que isso não é necessário. Então o dinheiro não traz felicidade, segundo o Epicuro, mas
A autossuficiência sim é necessária. Se colocarmos tudo no papel, talvez simplificar seja o caminho. Mas claro que aqui nessa história há um paradoxo, porque o fim é atingir essa vida simples, mas o meio para atingir esse fim é justamente com aquele tipo de vida que eles queriam fugir. Ou seja, por meio do acúmulo do dinheiro. Assim, eles acumularam dinheiro para depois não depender mais do dinheiro. E outra questão interessante aqui é o corte que muitas pessoas fazem, o antes e o depois. Na primeira parte da vida, as características, o estilo de vida é esse. E depois, que com esses jovens foi com 30 anos, o estilo de vida é totalmente diferente. E ao falarmos do trabalho ou de não precisarmos mais do trabalho para sobreviver, dois conceitos podem ser citados, que são ócio e negócio. O ócio, na Idade Média, era de uma vida contemplativa, e o negócio é a negação dessa vida contemplativa. O tipo de ciência desenvolvida no período medieval era uma ciência da busca das verdades e das essências do mundo. Era uma ciência contemplativa. E obviamente que esse tipo de conhecimento é diferente do conhecimento técnico. Na própria Revolução Científica Moderna também se buscavam as verdades do mundo. E o negócio, no período medieval, era não estar vinculado ao ócio, porque negócio é negação do ócio. É estar vinculado a uma vida ativa, não a uma vida contemplativa, ócio, mas uma vida ativa, negócio. E vida ativa é uma vida pública, é uma vida da polis, é uma vida do político. Então nós temos aqui o ócio como vida contemplativa e o negócio como uma vida ativa. Hoje, se nós pensarmos esses dois conceitos, eles possuem um significado totalmente diferente. Ócio hoje é apenas um lazer, é apenas um entretenimento muitas vezes vazio, de massa, ou talvez da indústria cultural, produto dessa indústria cultural, que tem como fim último o lucro e não gerar uma consciência crítica. Assim, ócio hoje é apenas lazer. Já negócio, business, isso sim que é importante. Assim, no pensamento medieval, no início do pensamento renascentista, por exemplo, o ócio era o positivo. O negócio era o negativo, porque tinha uma preocupação não contemplativa. Hoje, o ócio é o negativo e o negócio é o positivo. O De Masi, ao falar do ócio criativo, ele busca uma retomada desse ócio que visa a contemplação, que visa a busca das verdades, e não apenas a partir de um entretenimento vazio. Talvez, e só talvez, nessa sociedade do cansaço, nessa sociedade da produtividade, a saída seja uma vida simples, orientada por um ócio criativo. Até mais.